Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito boa noite, sim, porque eu estou gravando esse vídeo agora, aqui na piscina do Flamengo. Acabei de nadar e eu sei que vocês vão assisti-lo nessa noite de sábado, quando eu vou postar, e na manhã de domingo. Então eu estou aqui gravando de dia para vocês assistirem hoje à noite. Um sábado realmente muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Espero que vocês estejam desfrutando desse sábado, desse final de semana, como é o meu caso. O treinamento de hoje, ele foi bem devagar para recobrar os músculos de treinos mais intensos durante a semana, e quando isso acontece eu costumo refletir sobre situações importantes da minha vida. E hoje comecei a pensar muito, até porque quando eu entrei aqui no clube encontrei algumas pessoas, todo mundo falando bastante do goleiro, dessa celeuma que é a contratação, a decisão de contratação de goleiros ou não. Eu não tenho nenhum furo para lhes dar, não soube de nada que vocês já não saibam, ou seja, que o Flamengo está em vias realmente de contratar o goleiro Santos. Mas eu nadando aqui, comecei a refletir sobre essa posição de goleiro, que sempre foi controversa em tudo quanto é clube, não foi só no Flamengo não. Vocês sabem que ao longo da minha história de rubro-negro, obviamente, como eu sou um cara mais velho, eu pude assistir muitos goleiros vestindo a camisa do Flamengo. O primeiro deles foi o Birajara. Esse goleiro era muito bom na década de 70. E aí depois, as pessoas mais velhas vão lembrar, ou então aqueles que desenvolvem estudos sobre o Flamengo. Eu acho muito importante desenvolver esses estudos. Sempre falei para vocês, o rubro-negro tem que conhecer a história do seu clube. Depois do Birajara, eu me lembro do Renato, um goleiro também muito bom, teve no Fluminense. Eu me lembro do Roberto. Aí começou a era do Cantarelli, tinha o Nielsen, depois chegou o Raul. Depois do Raul, imediatamente veio o Fidjol. Nesse interregno também entre o Raul e o Fidjol, teve um goleiro chamado Abelha. Depois do Fidjol, nós tivemos alguns goleiros que realmente se destacaram. O Zé Carlos, o Cantarelli continuou no banco, entrando eventualmente. Depois nós tivemos o Gilmar, que foi campeão de 92. Nós tivemos o Klemer também, que muitos gostavam, outros não. No meu caso específico, eu gostava bastante do Klemer. Tivemos o Roger, aquele goleiro que depois acabou posando para uma revista GLS, gerou uma controvérsia danada no time do Flamengo. Acho que isso aí se deu, obviamente, depois que ele foi lá para o time do São Paulo. Que me perdoe os São Paulinos. Aí nós tivemos ali obviamente eu vou esquecer algum. Nós tivemos o Diego, aquele goleiro que foi campeão da Copa do Brasil de 2006. Aí chegou o Bruno, o assombroso Bruno, que infelizmente cometeu aquele desatino bom, quero aqui pormenorizar os fatos, mas vocês sabem, aquele desatino que arruinou a sua vida, a sua carreira de futebol. E aí depois nós tivemos o Marcelo Lomba, e logo em substituição ao Bruno. E ontem mesmo eu estava falando isso, ou anteontem, numa live com palmeirenses. Os companheiros foram lá e eu falei: caramba, vocês contrataram o Lomba, tremendo do frangueiro. O Lomba foi muito mal aqui no Flamengo, sempre foi uma promessa de grande goleiro, mas estão dizendo aí que o Lomba está agarrando muito lá no Palmeiras, enfim. Aí eu também não sei, porque as pessoas que vão debater comigo lá nem sempre são verdadeiras e admitem: olha, a contratação foi ruim. Enfim, eu achei a contratação ruim. Para mim, ele nunca agarrou nada, nem no Bahia, nem no Internacional, e tampouco vai agarrar no Palmeiras, porque também há 11 anos atrás não agarrou bem no Flamengo. Aí nós tivemos o Lomba, e depois veio uma fase, meus amigos, muito ruim com o Paulo Vitor. Olha, o Paulo Vitor, meus amigos, eu acho que foi o pior goleiro que o Flamengo teve aí nesses últimos anos. Aí teve também o Muralha chegou com status de grandíssimo goleiro em 2016. Aí vocês viram aquilo que aconteceu com o Muralha, foi só ser convocado para a seleção brasileira, a maldição
da seleção brasileira para começar a falhar bastante. E o seu ocaso foi ali no ano de 2017, quando o Flamengo, meus amigos, ficou numa situação muito difícil, vocês se recordam, porque aquele goleiro que falhou também contra o Cruzeiro, entregou a bola nos pés do De Arrascaeta. Eu não falo o nome dele, eu não falo o nome do belga, também não vou falar o nome desse goleiro, porque eu saí muito irritado. O Flamengo perdeu aquela Copa do Brasil ali, o Flamengo estava ganhando de 1 a 0 e estava próximo de fazer o segundo gol, matar a partida. O time do Flamengo era bem melhor do que o Cruzeiro. Aquele cara me toma aquele frango, sinceramente, ele próprio admitiu. Tem uma coisa boa nisso, ele próprio admitiu. O goleiro que toma um gol desse não pode jogar no Flamengo. Ele próprio falou, e nunca mais vestiu a camisa do Flamengo. Aí teve o Muralha ali falhando muito, aí o César chegou para salvar aquele ano de 2017, porque o Diego Alves chegou também e se machucou logo naquele jogo contra o Júnior Barranquilla. Aí houve aquela controvérsia toda lá no aeroporto, com a torcida protestando quando o Flamengo estava indo lá para a Colômbia, vocês se recordam disso. E meus amigos, o Diego Alves para mim nunca foi o goleiro que algumas pessoas dizem que foi, e que é, inclusive. Vocês sabem disso, a minha opinião sobre o Diego Alves, falhou pra caramba, e nos deixou sempre em situações muito difíceis, mas de 2017 para cá, meus amigos, ele acabou reinando ali, no meu entendimento, até obstruindo a titularidade do César pelo nome dele. Para mim ele sempre jogou pelo nome. E aí, meus amigos, alguns goleiros foram surgindo. Agora chegou o Neneca. Neneca, para mim, grandíssimo goleiro, mas realmente falha ali em jogos decisivos. Falhou contra o Fluminense, falhou contra o São Paulo no ano passado, falhou contra o Fluminense agora, falhou contra o Atlético Mineiro também. Aí o Diego Alves teve a oportunidade dele, falhou 2 vezes com o Rezende. E aí, meus amigos, realmente se evidencia esse debate aqui sobre contratar um grande goleiro ou não. Você sabe o que eu acho de um grande goleiro? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Obviamente o Taffarel falhou algumas vezes na carreira dele, mas eu não me recordo do Taffarel falhando em jogos decisivos em Copa do Mundo. O Taffarel, meus amigos, para mim, no meu entendimento, ele não foi o melhor goleiro que eu vi, mas na seleção brasileira, para mim, a participação dele é indiscutível. Eu me lembro de uma falha que ele teve, se eu não me engano, contra a Bolívia, acho que foi nas eliminatórias da Copa de 2002, não, 2002 ele já havia saído, na Copa de 98, se eu não me engano, falhou fragorosamente lá, entregou a bola bateu nele, ele entrou no jogo lá na altitude. Agora eu não me recordo, foi contra a Bolívia esse jogo, mas nas Copas do Mundo que ele participou, ele sempre foi muito decisivo em todas elas, inclusive até na Copa de 90, quando o Brasil saiu prematuramente para a Argentina. Goleiro decisivo, meu amigo, é aquele goleiro que mantém uma regularidade e que chega ali numa decisão e se transforma numa parede, se transforma ali num obstáculo intransponível, como foi o caso do Taffarel. Eu sei que você aí, companheiro, vai discordar de mim em muitos pontos. Para mim, o melhor goleiro que eu vi vestir a camisa do Flamengo foi o Raul. Indiscutivelmente foi o Raul. O Raul não gostava de treinar, tinha essa fama e acabava não sendo convocado para a seleção brasileira. Cantarelli, para mim, foi um grandíssimo goleiro. Bruno também. Esqueci de falar aqui do Júlio César, que pecado, verdade? Pecado não falar do Júlio César, que sempre foi grandioso nos clubes, mas na seleção brasileira, nas 2 Copas que ele disputou, tanto em 2010 e 2014, meus amigos, eu preciso falar para vocês, aí o Júlio César não tem, para mim, apesar de ser grande rubro-negro, e eu valorizo ele muito por isso, mas ele não tem, para mim, o status de grandíssimo goleiro, porque quando ele chegou lá na Copa, ele, vocês sabem, teve 2 atuações em 2 Copas muito ruins, né? 2010, 2014, chorou no campo, enfim. Taffarel nunca chorou no campo, Taffarel sempre foi um grandíssimo goleiro, frio, ali nos momentos de decisões de pênaltis, nos momentos que o Brasil mais precisava, estava lá o Taffarel, né? Pela voz do Galvão Bueno. Enfim, goleiro decisivo para mim é isso. E o Flamengo, eu também não estou aqui gravando esse vídeo para falar do Taffarel. Vocês sabem que eu gravo esses vídeos não
de maneira técnica. Eu costumo gravar esses vídeos como se eu estivesse conversando com vocês, batendo um papo com vocês, que é esse o meu entendimento, para que vocês me critiquem aí, para que vocês, com educação, verdade? Com educação, sem essas coisas de... Eu leio e curto, mas tem essas coisas de você é maluco, você é burro, ou você fumou alguma coisa. Tem algumas pessoas que participam de maneira baixa no chat, nos comentários dos vídeos. Eu fico realmente entristecido. Não é entristecido de ficar assim sentido, mas eu digo assim, pô, o cara podia ter uma participação melhor. Porque eu tô conversando aqui com vocês, então emitam as opiniões de vocês. O melhor goleiro para mim foi o Raul. Esse goleiro foi sensacional. Apresentei aqui para vocês a minha definição do que seja um grandíssimo goleiro, o cara que chega ali na Copa e realmente é muito decisivo, como o Taffarel foi. Citei o exemplo do Júlio César, que foi grandioso como defensor de clubes, mas na seleção, meus amigos, amarelou completamente. Lamento muito falar isso do Júlio César, que é um ídolo da torcida do Flamengo. Muita gente vai discordar, mas ele amarelou completamente na Copa do Mundo. Você sabe aí, companheiro, por mais que você admire, você sabe disso. E agora, meus amigos, nós estamos numa controvérsia danada, porque tem o Hugo ali despontando, mas o Hugo também falhou em 2 oportunidades decisivas, em 3, aliás, ou 4, né? 2 jogos contra o São Paulo. Esse agora contra o Fluminense, que não era um jogo decisivo, mas era um clássico ali, no início da égide do Paulo Souza. Agora na Supercopa, na decisão da Supercopa, caramba, como eu disse que era ele que tinha que ser o goleiro, e também não me arrependo, ele vai lá, rebate aquela bola para a área, enfim. Então aí se evidencia a situação de quase que unanimidade, aqui no clube, nos sócios do Flamengo, nos dirigentes, inclusive até torcedores de outros clubes também falam, nos chats das lives, meus inscritos de outras lives, de outros canais, enfim, de que realmente o Flamengo tem que contratar um goleiro. E aí, meus amigos, o título desse vídeo, que vale a pena contratar outro frangueiro, é objeto, eu não tenho nenhuma dúvida, de exaustiva reflexão. Precisa ser. Porque será que o Santos realmente é esse goleiro que o Flamengo está precisando? Não adianta você chegar e dizer assim, ah, mas o Santos salvou o time contra tal jogo. Meu amigo, o maior frangueiro de vez em quando também salva o seu time. Mas ele tem uma regularidade importante. Nos momentos decisivos ele se apresentou bem. Fico aqui pensando nesse jogo dessa semana, quando ele falhou sim contra o Porquinho Ladrão. Realmente ele falhou. Fico eu pensando aqui, é um jogador decisivo. Ele está acima do Neneca e do Diego Alves. O Santos, com 31 anos, por que a carreira dele não se desenvolveu? Por que ele não se tornou notório? Por que ele só apareceu agora? Foi reserva durante algum tempo? Fico eu pensando aqui, vale a pena pagar 20 milhões para que nós tenhamos o Santos? Vale a pena? Eu acho que seria até um exagero chamá-lo de frangueiro. Mas esse é o título que está na capa e esse é o título que está na live para você pensar. Será que vale? Tenta analisar a trajetória da carreira do Santos. Tenta analisar quais são os quesitos os quais um goleiro tem que ter como competências para poder participar de um jogo em excelência, ou seja, em toda a plenitude da sua qualidade. Será que esse é o goleiro realmente que o Flamengo precisa? Vai pagar 20 milhões? Será que não vale a pena pagar um pouco mais, ou talvez mais 20 milhões, 40 milhões por um grande goleiro? Porque goleiro custa caro mesmo. E outra coisa, eu sei que você está concordando, discordando de mim, mas eu quero te dizer o seguinte, analisar a posição do goleiro, realmente, meus amigos, é muito difícil, porque o jogador erra um passe e depois se recupera. Aquele passe errado, desde que não seja um passe decisivo, um erro capital, ele vai ser esquecido. O goleiro, meu amigo, o goleiro errou uma vez, a jogada pode ser fatal. Vocês sabem disso, ele acaba ficando marcado durante a partida inteira, né? Jogadores erram muitos passes, mas acertam um que é decisivo, ou então fazem um gol, tudo se olvida.
Agora o goleiro não. Tudo que o goleiro faz é sempre muito bem lembrado durante a partida e após as partidas, porque é uma posição única, ela é muito difícil de ser analisada. Então eu queria que você refletisse comigo aqui, desse a sua opinião, porque eu sinceramente não contrataria o Santos. Não contrataria. O Santos não me convenceu. Eu queria um goleiro que tivesse mais experiência, que tivesse apresentado mais decisão em momentos decisivos pelo seu clube ou pela sua seleção. Eu acho que o Flamengo precisa disso para se consolidar realmente uma defesa mais sólida, um sistema defensivo mais sólido e também, por que não, para corroborar um sistema ofensivo na medida do seu passe, na medida da sua tranquilidade, na medida da sua experiência na orientação do posicionamento dos zagueiros. Enfim, eu queria um goleiro diferente, eu não queria o Santos. Mesmo assim, se vier, vou torcer por ele. Vale a pena pagar 20 milhões no Santos? Enfim, deixa aí a sua opinião. Saudações rubro-negras. Amanhã, domingo, tem live de pré-jogo e de pós-jogo. A de pré-jogo vai ser lá no estádio, lá no Engenhão, jogo contra o Vasco. Saudações rubro-negras. Meus amigos, se inscrevam aí no canal e deixem o like de vídeo.